Quando nós olhamos diretamente para o Sol, nós só conseguimos ver a luz branca, mas não é bem assim. O Sol ele está emanando para a Terra 7 cores diferentes, 7 raios diferentes. Esses são os 7 raios que são comandados pelos mestres ascensionados. Para poder ver esses 7 raios, nós precisamos de um prisma. Um prisma que, quando a luz branca atravessa por esse prisma, reflete as 7 cores dos mestres ascensionados, 7 cores que, quando acontece o arco-íris, nós podemos também observar esse fenômeno. Como acontece o arco-íris? Depois da chuva ou antes da chuva, gotículas de água ficam suspensas na nossa atmosfera. Então, quando o sol bate ali na atmosfera, essas gotículas de água refletem a luz como se fosse um grande prisma. Então, trazendo para o lado espiritual, esses 7 raios, não vou falar sobre os 7 raios, mas o sétimo raio, que é o raio do Mestre Saint Germain, que é o raio, a chama violeta, no qual é uma chama transmutadora, é uma chama da libertação, é uma dádiva de Deus, é a misericórdia de Deus para a nossa atmosfera, para o nosso planeta, para as nossas vidas, que transmuta não simplesmente uma energia da nossa vida atual, mas uma energia de karmas de vidas passadas, e essa energia transmutada quando invocamos a chama violeta para trabalhar nas nossas vidas. A chama violeta ela foi dispensada, foi liberada pelo Mestre Saint Germain em 1930, quando o Mestre Saint Germain teve o encontro aos pés do Monte Shasta com o fundador do movimento IM, eu já falei dele aqui anteriormente, que é o Guy Ballard. Ali naquele momento, o Mestre Saint Germain liberou a chama violeta, a chama transmutadora, para libertar os filhos de Deus na Terra. Nesse momento, quando Saint Germain liberou a chama violeta, começa então a nova era, a era da liberdade para o nosso planeta. É o momento de transmutar, através do fogo violeta, da chama violeta, tudo o que não condiz com a presença de Deus. O que Deus é? Deus é amor, Deus é paz, Deus é prosperidade, Deus é abundância, Deus é todas as coisas boas nas nossas vidas, Deus é a saúde plena. E através da chama violeta nós podemos conseguir, alinhando todos os nossos chakras, alinhando nossa energia, não somente a nossa energia atual, como a energia de karmas passados. O que é o karma? Vamos agora falar do tema do karma, que é muito importante entender o karma para saber como vai trabalhar a chama violeta nas nossas vidas. Entender bem o karma, eu vou falar da energia que vem de Deus para nós. Essa energia que vem de Deus para nós, ela vem pura e perfeita. Está escrito no livro alquímico. Essa energia vem pura e perfeita para cada um dos seres humanos na Terra. Essa energia vem perfeita, pura, limpa. Então, nós temos que requalificar essa energia. Então, quando requalificamos de uma forma positiva, com amor, com bondade, com misericórdia, com amor ao próximo, amando sempre e transmitindo essa luz que está dentro de nós para o outro, isso é um karma positivo. Quando qualificamos a energia de Deus que veio pura e perfeita, mas de uma forma equivocada, através do ódio, tristeza, medo, crítica, o julgamento, condenando ao próximo, estamos criando um karma negativo para a nossa vida, atraindo assim também enfermidades, depressão, todas as coisas ruins. E nós mesmos estamos atraindo para a nossa vida porque não estamos requalificando essa energia de Deus de uma forma pura e perfeita como deveria ser. A partir do momento que você requalificar toda essa sua energia através da chama violeta, você vai ver que tudo vai fluir para você de uma forma perfeita. Os seus chakras se alinham, tudo começa a se alinhar na sua vida, porque essa energia pura e perfeita da libertação e da misericórdia, através da chama violeta, ela vai transmutar não simplesmente um karma da sua vida atual, mas sim de outras vidas que talvez esteja impedindo o seu avanço espiritual nessa vida. Então a chama violeta é muito importante para transmutar essa energia negativa, esse karma negativo. Quando liberamos a energia de uma forma positiva, ela volta para Deus como ela veio positiva, ela traz mais positividade para nós. Mas quando é liberada de uma forma negativa, ela
circula na atmosfera do nosso planeta e une-se a outras energias iguais a ela, ou seja, vai trazer mais negatividade, vai trazer enfermidade, vai trazer coisas negativas para a sua vida. Então é justamente agora que temos que trabalhar com a chama violeta para dissolver todo esse karma negativo. E também há uma forma que talvez você já tenha feito a chama violeta e você diga, oh, não aconteceu nada, nada mudou na minha vida, não aconteceu nada. A chama violeta, ela só vai trabalhar na sua vida se você tomar a decisão de realmente mudar a sua vida. Por quê? Porque se você invoca a chama violeta e você vai criticar o seu vizinho, você vai criticar na internet, ninguém vai me ver aqui, eu vou fazer aqui um comentário maldoso aqui, eu vou julgar aqui esse ator, eu vou julgar aqui essa atriz. Então você está anulando a chama violeta para trabalhar na sua vida. A ação da chama violeta, ele funciona na física, por exemplo, a vibração é a velocidade pela qual algo se move para frente e para trás ou oscila. Então entendemos que em um nível espiritual, essa vibração também é o padrão de rotação dos elétrons conforme eles se movem ao redor do núcleo do átomo. Todos temos 4 corpos que envolvem a nossa alma. O primeiro corpo é o corpo físico, no que podemos tocar, o corpo emocional ou o corpo astral, que contém nossas emoções e os nossos desejos. O terceiro é o corpo mental, que é a nossa mente consciente. E o quarto, que é o corpo etérico ou o corpo de memória ou molde etérico que contém as memórias de todas as nossas vidas passadas. A chama violeta ela atua nesses 4 corpos pela mudança do padrão de sua vibração, atravessando ali a estrutura do átomo e trabalhando, dissolvendo e transmutando toda a negatividade, toda a energia negativa em volta desse átomo para transmutar e trazer luz para cada um dos filhos de Deus. Quanto mais substâncias negativas estiverem acumuladas no nosso corpo físico, na nossa mente, na nossa atmosfera, mais difícil será elevar essa vibração, essa energia pura que veio de Deus para devolver a Ele de uma forma pura e perfeita, devolver ao nosso universo, transmitir essa luz que está no nosso interior. É quando nós não temos esta vibração de amor, de paz, de prosperidade, de abundância nas nossas vidas, é quando acontece a morte espiritual, é quando está morto, a pessoa está vivendo por viver, está indo trabalhar, volta do trabalho e tem aquela vida monótona, sem muitas expectativas, sem felicidade. Então é justamente quando ocorre a morte espiritual dessa pessoa. E para que isso não ocorra com nossas vidas, vamos usar a chama violeta transmutadora para que haja aí no nosso interior, na nossa vida e na nossa atmosfera uma limpeza com essa chama da misericórdia. O fogo violeta ele transmuta qualquer coisa ilusória em verdade, onde quer que esteja alojado, no seu corpo físico ou no seu corpo espiritual. Isso inclui tudo, 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 desde as sementes de ódio de si próprio até o vírus físico. Essa chama é poderosíssima e temos que fazer uso dessa chama que o Mestre Saint Germain liberou para nós, para essa nova era. Eu sei que tem algumas dúvidas a respeito da pronúncia dos decretos, de quando fazer os decretos, e eu vou responder algumas perguntas agora. Por exemplo, quando devo falar os decretos? Eu posso falar os decretos da chama violeta em qualquer lugar, a qualquer hora, em voz baixa, em voz alta ou em simples pensamento. Você também pode invocar a chama violeta para dissolver energias negativas na sua casa, no seu bairro, no seu planeta. Você pode invocar quando você desejar. E você também pode chamar a chama violeta para outra pessoa. Se você sabe o endereço dela, o nome dela, envia lá a chama violeta para transmutar qualquer situação. É muito comum hoje em dia a gente sempre escutar: nossa, fulana está com depressão, nossa, o filho de fulana está com depressão. Invoque a chama violeta para aquela pessoa, para que seja transmutada toda a tristeza, toda a depressão e que essa pessoa possa elevar novamente a energia e voltar-se para Deus. Isso é maravilhoso, você poder utilizar a chama violeta para ajudar outra pessoa. De que maneira devo falar o decreto? Você pode começar devagar, por quê? Porque a intenção do decreto é sentir a presença de Deus, é sentir essa poderosa presença dentro de você. Esse é o ponto principal do decreto, sentir Deus e sentir essa transmutação. Depois que você tiver o decreto na sua memória já
enraizado, você já sabe esse decreto perfeitamente, você pode começar a repetir mais forte. Você começa devagar e você começa a repetir mais forte de uma forma natural, de uma forma normal. Não é que você vai falar esse decreto de forma intencional, não, vai ser uma forma normal, uma forma suave de falar. Você vai sentindo o poder e você vai aumentando essa vibração automaticamente. No que devo pensar na hora do decreto? Pense que cada palavra que é dita ou formada é parte de você e parte de Deus. Portanto, são palavras sagradas. Eu estou pronunciando palavras sagradas, então eu estou sentindo essas palavras, eu estou vibrando essas palavras. Isso é muito importante quando você começar a fazer seus decretos. Sentir cada palavra no seu ser e vibrar. Algumas pessoas conseguem ver a luz, outras conseguem sentir essa vibração. Não importa o que você sinta. E não pense que essa energia não está trabalhando, que essa vibração não está atuando. Está atuando sim. Está trabalhando ao nosso favor. Você também pode utilizar a chama violeta sem decretos através da visualização. Você vai tranquilizar o seu corpo físico através da respiração, tranquilizar a sua mente, tentar eliminar o máximo de pensamentos exteriores, acalmar toda a sua mente. Uma vez que você esteja calmo, você vai fechar os seus olhos, você vai se concentrar o centro da sua energia entre as sobrancelhas, que é o chakra do terceiro olho. Aí você começa a visualizar a chama violeta inundando todo o seu corpo, a habitação que você está, e você vai vendo essa chama violeta trabalhar na sua alma, em todo o seu interior, e você vai começar a sentir e concentrar nessa visualização que você está tendo, da chama violeta limpando, transmutando. É uma sensação maravilhosa, é um poder maravilhoso. Você não precisa falar nenhum decreto. Só imaginar essa chama violeta no seu corpo, trabalhando na sua alma, é como algumas pessoas gostam de dizer que é uma grande vassoura cósmica que vai limpando, restaurando todo o seu ser. É maravilhoso. Não tenho dúvidas que você vai amar fazer o exercício da visualização. Simplesmente visualizar essa energia inundando o seu ser e transmutando toda a negatividade, todo o mal, todos os pensamentos negativos, toda a energia que não condiz com a presença de Deus. A chama violeta, ela não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário, ela vai trazer para você muita luz, muito bem-estar. O que acontece é que muitas vezes, quando algumas pessoas começam a fazer pela primeira vez, elas podem sentir arrepios, elas podem sentir formigamentos, elas podem sentir tonturas, boca seca, sonolência, entre outras coisas que possam acontecer. Mas nenhuma prática perigosa ao ser ou ao corpo físico. Não vai acontecer nada de perigoso para a integridade, nossa integridade física. Isso geralmente procede devido aos sentimentos de negatividade que estão sendo queimados, eliminados ou transmutados através da chama violeta, seguido de um sentimento de muita paz e bem-estar. Não desista a primeira vez que você começar a fazer a chama violeta. Lembre-se disso. Está sendo transmutado, está sendo queimado e eliminado todos os pensamentos negativos, karmas de vidas passadas. Não desista. Para se trabalhar com a chama violeta na intenção da eliminação do karma, é necessário principalmente que o aluno ele se dedique a praticar a lei do perdão. Não simplesmente praticar, mas ser a lei do perdão. Que esse sucesso depende exclusivamente da sua vontade e a sua espiritualidade. Ela também representa os outros 6 raios, são 7 raios cósmicos, mas a união desses 6 raios cósmicos ele é transmitido pela chama violeta. Então você pode utilizar o raio violeta como se você estivesse utilizando os outros 6 raios. É muito importante você saber que não se deve utilizar a chama violeta para tirar o karma de outra pessoa. Isso condiz a ela, isso é especificamente dela. Você pode utilizar para eliminar energias negativas na casa, na vida, mas quando se trata de limpar karmas de vidas anteriores e desse tema mais íntimo, isso só diz respeito à própria pessoa. Então, a chama violeta pode ser usada sempre que você quiser, em qualquer lugar, em qualquer hora, quantas vezes você sentir que for necessário, sempre com o objetivo de fazer o bem para si
e para os outros. Concluir esse vídeo, mais uma vez eu digo, a chama violeta dispensada pelo Mestre Saint Germain nessa nova era para libertar a humanidade de toda negatividade, de todo mal, transmutando toda a energia negativa em positiva. Então, o decreto de hoje, eu vou deixar 2 decretos aqui, que é o decreto de luz violeta. Eu sou um ser de luz violeta, eu sou o amor que Deus deseja. E o decreto da chama violeta que diz: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Mais uma vez, o decreto de luz violeta: eu sou um ser de luz violeta, eu sou o amor que Deus deseja. O decreto da chama violeta: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo, mas eu queria fazer um pouquinho com perguntas também, perguntas e respostas. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.